Olá, sexto ano, boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Olha, vocês já viram, né, como é que funciona a questão da avaliação. A tia dá um tema e vocês produzem fazem a produção de texto, tá bom? Dessa vez não será diferente. Ela terá aquele mesmo andamento, tá bom? Daquela mesma forma. Eu darei a vocês o gênero, vocês estudarão as características, como compor, como produzir, e vocês produzirão e envia para a tia na data combinada da avaliação, tá bom? Então, na avaliação de vocês, o tema vai ser o gênero notícia, tá certo? Esse gênero, ele faz parte do capítulo 10 do livro de vocês, tá? Como é um gênero que no dia a dia vocês já trabalham com algum texto, já tem contato com algum texto, e baseado nessa explicação esquematizada, vocês não terão dificuldade em produzi-la, tá bom? E também já é um gênero que acompanha a vocês desde antes das outras séries, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O gênero notícia, eu montei aqui, só um minutinho para que vocês possam ver, um pequeno esquema, tá bom? De como é feito essa aqui é só um lembretezinho. Aqui é o esquema de como é feita a produção de texto, de como é feita uma notícia esquematizada. Olha só, a primeira coisa, o título. Esse título é aquele bem grande, chamativo, que ora conhecido como manchete, ora só como título mesmo. Nenhum dos dois estão errados, não. Tá bom? Essa é a forma de colocar nos livros, né? Dependendo do autor, eles vão colocando de uma forma diferente, mas não está errada. Título, manchete, aquele nome grande e chamativo, tá bom? Subtítulo, esse subtítulo, ele vem logo abaixo do título. Então, coloquei o título grande, logo abaixo eu coloco o meu subtítulo. Qual a função desse subtítulo? Explicar um pouquinho, mostrar mais ou menos o que essa notícia ela vai tratar, qual é o assunto dessa notícia. Deixar o leitor a par, né? Como se ele fosse dar uma deixa ali para ele ficar curioso e voltar ao leitor. Então, tem que ser criativo ao produzir tanto o título quanto o subtítulo, porque você precisa chamar a atenção das pessoas que vão ler a sua notícia. Então você precisa ter criatividade ao produzir um título. E só lembrando que o título, ele não precisa em notícia, tá? Porque é um texto verídico. Não façam ele com ponto de interrogação, com ponto de exclamação, porque tira um pouco a verdade do texto. A não ser que às vezes tem aquelas revistas já direcionadas ao público infantil, aí sim, eles brincam um pouquinho com esse tema. Nesse caso aí é permitido, porque o público já é assim, tá bom? Então eles brincam um pouquinho, mas nesse caso nosso, que é o gênero mesmo, para adulto, já a forma do texto, a forma que ele é feito, então é para fazer sem brincadeira com o título, tá bom? Não precisa. Então, título, subtítulo. Aí, olha só, pessoal, o que é que eu preciso saber? Já sei qual o título do meu texto. Então, eu preciso ter essas informações aqui. No primeiro parágrafo, olha só, no primeiro parágrafo, eu preciso responder a essas perguntas. O que, com quem, onde, quando, como, porquê ou para quê. São perguntas que eu vou responder no meu primeiro parágrafo da minha notícia. Eu tendo essas informações, o meu primeiro parágrafo ele está certíssimo, tá bom? Aí eu vou seguir para o segundo parágrafo. No meu segundo parágrafo, eu vou detalhar os fatos. Observe que a notícia ela é direta, tá bom? Ela é diferente da reportagem que nós já estudamos, que a reportagem, ela vai bem a fundo, ela pesquisa o antes, o durante, o depois, tá bom? Então, é um texto longo.
A notícia é um texto menor, porém precisa ser completo, tá bom? O que estiver sendo noticiado precisa ser dado com muita veracidade e completo, tá bom? Aí aqui, vou detalhar um pouquinho, né, sobre os personagens. Vocês sabem que na notícia, né, ela não é um conto, mas ela tem personagem, ela tem lugar, tá bom? Ela tem um tempo, então tem todos esses elementos também, tá bom? E aí, aqui eu detalhei um pouco mais sobre a minha notícia. Eu vou concluir o meu texto. De que forma? Será que toda notícia já vai ter aquele final feliz, que deu tudo certo? Não. A notícia, ela nem sempre você vai conseguir dar o final, o desfecho total daquela história. Você vai poder dizer, né? Por isso que é importante colocar o seguinte: até o momento, né? Não se sabe, ou até o momento, ou a polícia tá atrás disso, daquilo, outro. Tá bom? Vai depender do que você vai falar. Se já tiver a conclusão, se já tiver a resposta para esse assunto, ótimo, tá bom? Aí aqui, finalizei a minha notícia. É importante saber o conteúdo, por isso, porque eu vou saber se eu vou já finalizar concluindo tudo ou se eu vou finalizar apenas essa notícia, mas que o fato noticiado ainda não concretizou, tá bom? Aí aqui o autor, né, que são as referências bibliográficas, que jornal, quem é o autor, quem tá fazendo, se é um repórter, se é a revista, o que vai ser aqui. Nesse caso aqui vai ter o nominho de quem? De cada um de vocês. Quem produziu o texto vai colocar o nome aqui, tá bom? É assim que tem que ser. Aí, pessoal, só uns detalhezinhos para vocês não esquecerem, porque aqui são importantíssimos para a produção do texto de vocês. Eu digo que imprescindível, eles não podem faltar de forma nenhuma. Olha só, norma culta, trata-se de um texto verídico. Você vai escrever uma notícia em que de repente ela poderá ser publicada em um jornal, né, em um site, em alguma coisa desse tipo. Então tem que ser fatos, além de reais, precisa estar na norma culta, na norma padrão. Veracidade, né? Já falei aqui várias vezes, trabalhar os fatos com todas as verdades existentes, tá certo? Tem que ter certeza realmente do que está sendo colocado. Fotos e legenda faz parte aqui também dessas características. De repente, você está noticiando lá um fato, né? Você vai colocar uma imagenzinha aqui, né? Só digamos. E aqui você coloca a legenda. O que é a legenda? É explicar, tá bom? A legenda é explicar a imagem. Lembraram o que é a legenda? Muito bem, a legenda é explicar o que é a imagem. Tá bom, pessoal? Então era isso das características principais que vocês precisam fazer para produzir o texto de vocês. Só lembrando que precisa iniciar com parágrafos. Não esqueçam, preciso iniciar o meu texto com parágrafo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.